E aí, aqui em Nápoles, na Itália, tem uma escultura chamada A Desilusão, feita por Francesco Queirolo, né, no século XVIII, em que foi um único pedaço de mármore e tem um anjo que está tirando um ser humano de uma rede de pesca. A rede é tão detalhada que tinham até dificuldade em manusear a escultura porque ficou muito bem feita, um único bloco de mármore. Ficou perfeita a escultura. Essa escultura do século XVIII, né, A Desilusão, demonstra o quê? É como um anjo salvando alguém de ser aprisionado, né? Era um pescador, que tinha uma rede de pesca, né? Perfeita, eu vou botar ela aqui do lado. Vocês vão ver como é que os detalhes da escultura, né? Em que demonstra que o ser humano não entende por que ele está aprisionado, né? Nessa ilusão, como é que ele está tão aprisionado essa matéria, está tão preso, né? E um anjo está salvando ele, tirando ele essa desilusão, né? Essa ilusão que ele vive da vida como muitos pensam que... Porque tem muita gente que diz que acredita em Deus, mas tem medo de morrer, né? De sair desse zoológico aqui, né? Nessa escultura demonstra como é que as pessoas são apegadas às coisas, têm medo das coisas, né? Num corpo de uma besta, de uma fera, né? Detalhada ali na escultura, né? Porque nós somos feras, né? Nós somos bestas, né? Nós produzimos merda, né? Todo dia. Nós nos alimentamos de defuntos, né? E tem gente que se acha Deus, que se acha grande coisa. Tudo bem, nós não somos esse corpo, ok? Você está nesse corpo tendo uma experiência, mas a sua alma que está vendo, que está acompanhando, que está aprendendo, né? Muitos não aprendem nada. Essa aventura está participando, é tipo, esse aqui é um Avatar, né? O filme Avatar demonstra muito bem isso, em que o rapaz, ele tinha consciência dele, mas ele estava num corpo de um alienígena, né? Na verdade, nós somos alienígenas aqui nesse planeta, não sei nem o que é isso. Isso é uma realidade ilusória, né? Tem muita gente, quando você vê no avião os caras filmando, o negócio é reto, aí dizem que é plano, aí dizem que é não sei o que, eu não sei de nada, né? Eu só sei, na minha convicção, que eu sei muito bem quem eu sou. Eu não sou esse cidadão com cara de índio falando com você. Eu sou uma alma muito evoluída. Assim, pelo menos eu procuro ser, né? Eu aprendo com as coisas, eu não erro mais, né? Eu tento não errar as coisas que eu faço. E nessa escultura, ela dizia o seguinte, que ele aprisionado, né? Ele era tipo, se chamava a queda. Porque a pessoa ficar aprisionada nessa ilusão, né? É a queda. Até dizem que nós somos os anjos caídos, né? Que nós somos os anjos caídos, porque tem muita gente que acredita em Deus, mas não é temer a Deus, tá? Você não tem que temer a Deus, você tem que temer os seus próprios erros, porque a vida é muito uma ação e reação do que você faz, né? Ah, mas tem gente que não vive no karma. Tem gente que vende a alma, né? Tem, tá? Tem políticos, artistas, esse tipo de gente. Eles não pagam o que eles fazem aqui, eles até trocam a consciência, né, a alma deles de corpo, ok? Sim, tá comprovado que tem rituais que trocam de corpo quando é jovem, né? Então, assim, eles estão aqui há muito tempo, eu acho que são até imortais, né? Eles trocam a consciência de corpo, então vão trocando. Agora, a pessoa que não é assim, que não vendeu a alma, né? Que é temente a Deus, que está evoluindo, vai morrendo e vai nascendo. E está aprisionado aqui, né, nessa matéria, né? E essa escultura demonstra muito isso, um anjo libertando uma pessoa de uma rede, né? Porque ele estava aprisionado naquilo ali, ele não entendia. E com um esforço muito difícil, né? Ele consegue sair dessa prisão dele, né? Muito difícil mesmo, ok? E depois ele começa a se perguntar, como é que eu fui capaz de cair nessa ilusão tantas vezes? Porque o anjo demonstrava que ele estava aqui há muitas vidas. E estava passando sempre, a maioria das vezes, pelas mesmas situações. Você vê que tem gente que erra e não aprende com erro.
Ah, mais um exemplo, né? Eu até aprendi nessa aqui, depois de errar umas 4, 5 vezes a mesma coisa, eu fui e aprendi. Você evoluiu. Se você evoluiu, você não vai errar mais, nem nessa, nem na próxima vida. Mas são tantas coisas que você tem que se melhorar para evoluir, porque tem muita gente que pensa que é perfeito, né? Ah, eu sou rico, eu não tenho não sei o quê. Até porque muita gente que sofre pelo karma e tem muita coisa, você tem que se perguntar uma coisa. Eu tô nesse tipo de vida porque eu mereço ou porque eu não aguento? Porque eu sofri um acidente, eu tenho invalidade agora, eu perdi 30% do pulmão. Mas imagine se eu restasse numa cadeira de rodas. Você acha que eu aguentaria? Você acha que eu ficaria são? Você acha que a minha alegria de viver continuaria mesmo? Porque eu sou uma pessoa muito alegre, quem me conhece sabe, né? Eu sou uma pessoa positiva, eu não consigo viver no negativo. Mas se eu estivesse na cadeira de rodas, será que eu teria a mesma vontade de viver, a mesma alegria de viver que eu tenho? Será que não foi um sofrimento controlado, porque Deus sabe o que eu aguento ou não? Então essa escultura demonstra que muitas pessoas, porque tem muita gente que, sei lá, fala até que os canalhas também envelhecem, né? Tem muita gente que fica velha e não aprende nada da vida. Continua fazendo sempre as mesmas merdas. Porque vamos dizer 96, tá? 96% das merdas que acontecem com a gente na nossa vida é culpa nossa. Nós não temos que culpar alguém ou a situação. Ou tinha gente aqui que ficou, foi até o amigo do Franco, né? Que ele ficou na cadeira de rodas. Ele culpava Deus por ter ficado na cadeira de rodas. E xingava Deus e bestemeava, como dizem aqui, né? Então, assim, infelizmente, não é culpa de Deus. Deus deu o sofrimento para ele para dar uma oportunidade dele evoluir. Só que se ele não aguenta, a culpa é dele. Infelizmente. Entendeu? Eu sei que tem muita gente que sofre, sei lá, perde um filho, né? Ninguém deveria perder um filho, né? Os pais são mais velhos, eles que deveriam morrer mais. É um sofrimento que eu nem imagino, porque eu não vou ter filho, né? Graças a Deus. Mas assim, são sofrimentos que as pessoas acabam sofrendo, que muitas vezes a culpa é até dela. Agora, se não for também, por exemplo, né? Esse amigo do Franco, ele caiu da escada, né? Ah, foi coisa de Deus. Mas ele fazia muitas coisas erradas. Eu não vou nem falar aqui, né? Tudo bem que a mulher dele é italiana, ela não vai entender o vídeo, mas ele era uma pessoa muito errada. Tá, para se dizer assim. Ele vendia produtos integrais, mas era cheio de química na época, né? Isso há 30 anos atrás, quando ele sofreu um acidente. Não tinha muita fiscalização, traía muito a mulher dele. Ah, mas ele era uma pessoa legal e boa. É sim. Tanto que depois do acidente, nossa, ele era muito legal, e ele continuou brincalhão, sorridente, entendeu? Mas minha mãe, como limpava a casa lá quase toda semana, ia lá ver ele, via ele sempre reclamando quando ele ficava sozinho. Mas ele, no meio das outras pessoas, ele era uma pessoa alegre. Ele não mudou um pouco a essência dele com a sociedade, né? Se pode dizer assim. Sempre foi brincalhão, sempre foi, né, muito inteligente. Mas quando ele, na casa dele, ele se abalou, ele se alterou, né? Ele se entregou, né? E essa escultura demonstra muito assim, pessoas que estão presas nessa ilusão, achando que tem muita gente que diz que acredita em Deus, mas não acredita mesmo, sabe? Continua fazendo merda, continua se entregando aos desejos, ao ego, sabe? Pensando que é muito importante, então fazem muito mal aos outros. Tem gente que não tem nem noção, não tem nem consciência das merdas que fazem, sabe? Acham normal se dar bem em cima dos outros. E essas são pessoas contaminadas, que estão presas na matéria, que ficarão, aí voltam. E essa escultura demonstra que ele estava aqui há muitas vidas. E o anjo libertando ele, porque ele conseguiu evoluir até um certo ponto para poder se libertar. E isso demonstra muito a nossa vida, sabe? As pessoas que não dão valor aos sinais de Deus. Deus ensina através do sofrimento, muitas vezes. Porque se você tem uma vida muito boa, você não dá muita atenção às coisas.
Agora, quando você sofre, você fala, pô, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito... Você começa a se tocar ao ponto de poder melhorar. Tudo bem que tem gente que não aprende, tá? Continua errando, fazendo mais merda e se afundando mais na lama. Muita gente que regride ou se mantém aqui, como eu já falei. Para evoluir, para sair, para ir para um tipo de vida melhor, você tem que se libertar. É a desilusão. Você tem que sair dessa ilusão. Entendeu? De achar que tudo que você faz... Para você se libertar, você tem que entender que Deus te dá a oportunidade. Agora, quem se liberta, aí tinha um anjo libertando, né? Mas o anjo só libertou ele porque ele chegou a um certo nível. Porque ele merecia ser liberto. Porque ele evoluiu. Diminuiu os defeitos, entendeu? Se tornou uma pessoa melhor, entendeu? Compreendeu os sinais de Deus, botou a vida na mão de Deus. Tudo bem. Tem muita gente que põe na mão de Deus e fala, é culpa de Deus. Não é culpa de Deus. Deus já está te dando uma oportunidade muito grande de estar aqui. Agora o resto é com você. Você é o seu próprio salvador. Deus está te dando a oportunidade de você se salvar. Agora tem muita gente que põe a salvação numa terceira pessoa e continua fazendo besteira, igual falam, né, em muitas situações, que se arrependeu. Se arrepender não adianta. Adianta, é um primeiro passo. Mas você tem que evoluir, não repetir os erros, se melhorar, para poder se libertar dessa rede que aprisiona a gente nessa ilusão. Tá bom? E nessa escultura demonstra isso. Isso para você ver que as culturas antigas, elas eram muito mais espiritualizadas do que nós. Porque eles não tinham tanta distração quanto a gente. Muita gente tem distração, tem futebol, tem jogo, né, tem drogas, tem essas coisas. E esquece a essência nossa de estarmos aqui para evoluir. E não observam o que vieram fazer aqui. Muita gente não tem a mínima noção do que veio fazer aqui. Acha que quer estudar muito, quer trabalhar muito, quer fazer família, fazer filho e depois morrer. Aí não sabe por que volta, continua voltando e fazendo as mesmas coisas. E vai voltando, fazendo sempre as mesmas coisas. E bota na cabeça que a vida é isso aí. É procriar como animal, é trabalhar como escravo. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar, não estou dizendo isso. Só estou te dizendo que a vida é muito mais do que isso. E não é você desligar o cérebro e entrar na frente da televisão, deixar ela jogar aquelas merdas em cima de você e você ficar com medo, ansioso, deprimido. Não, a vida é muito mais. Só que você tem que dar mais importância à sua evolução para entender que você tem que se libertar dessas coisas para poder alcançar a iluminação que Deus está querendo te dar através dos sinais, através das coisas. Tá bom? Então, se gostou do vídeo, dá um like e se inscreva no canal, tá bom? E fique com Deus.